Esse plenário aqui deliberou que a votação seria aberta. O presidente do Senado, numa decisão monocrática, na madrugada, defecou na nossa cabeça e disse: eu invado competência e vai fazer sim a eleição fechada. O tempo todo o judiciário faz nisso. Agora nós vamos fazer esse oba-oba. Ai, o Bolsonaro, os robôs do Bolsonaro. Foram 57 milhões de pessoas de carne e osso. Senadores, o Brasil nos acompanhando. Mao Tse-tung na China, Mussolini na Itália, Stalin na Rússia, na Alemanha, Hitler, Fidel Castro em Cuba, Chávez na Venezuela, grandes desarmamentistas. Primeiro desarma a população e depois escraviza e subjuga. Completamente diferente do que eu tenho ouvido as manifestações aqui. E já falo, senhor presidente, que já faltam apenas 3 senadores para votarem. E a grande maioria já manifestaram seu voto, dizendo: nós vamos resolver aqui sim. Quem está do lado da população e quem é que está dando guarida a criminosos após essa votação. Eu quero dizer aos senhores que no referendo das armas a população já resolveu por 63,9%, dizendo: eu quero o comércio de armas e munições. Acabou o discurso da hipocrisia. Quando nós entramos num ponto aqui para dizer invadiu competência do Legislativo, pelo amor de Deus, senhor presidente, no dia da sua eleição, esse plenário aqui deliberou que a votação seria aberta. O presidente do Senado, numa decisão monocrática, na madrugada, defecou na nossa cabeça e disse: eu invado competência e vai fazer sim a eleição fechada. O tempo todo o judiciário faz nisso. Agora nós vamos fazer esse oba-oba. Ai, o Bolsonaro, os robôs do Bolsonaro. Foram 57 milhões de pessoas de carne e osso. Eu aceitei como uma brincadeira aqui os robôs do Major Olímpio. De forma nenhuma. São milhões e milhões de pessoas que estão dizendo: basta, não tem meia conversa. Nós repudiamos qualquer espécie de ameaça, de coação a quem quer que seja. Mas o povo brasileiro tem que acompanhar sim como vota cada um dos seus deputados, cada um dos seus senadores. E vai acompanhar cada vez mais. Não é o presidente, quando fez uma mensagem, que ele é direto e faz uma mensagem com a população. Acompanhe a posição do Senado, acompanhe a posição da Câmara. Se está incomodando tanto, é exatamente porque causa incômodo mesmo discursar de uma forma e votar de outra. Então eu quero dizer aos senhores nesse momento, e principalmente à população brasileira: transborda a argumentação sobre a legitimidade dos decretos do presidente Bolsonaro. São mais do que legítimos. O que os senhores estão fazendo, ou vão fazer agora, é exatamente tirar a condição de porte de arma para milhares de policiais veteranos. Não é, senador Marcos Duval, Vossa Excelência que foi o relator? Essa é a verdade. É essa a verdade, que o Senado vai virar as costas para a população brasileira. Vai ter muita ONG que defende bandido, vagabundo batendo palma. O PCC vai comemorar na quebrada, o Filhos do Norte. Gente, fogo à vontade. A população não tem como se defender. As forças policiais têm a sua limitação e estão muitas vezes a 200, 300 quilômetros para acudir o cidadão que precisa. E nesse momento, e o decreto do presidente não obriga ninguém a nada não. Ele faculta uma possibilidade e ele não está dando porte de arma a ninguém. Quem está falando isso, besteira que não leu o conteúdo. Só estabeleceu requisitos da efetiva necessidade. Então é muito bom que a população acompanhe mesmo. E não são os robozinhos do Olímpio, do Bolsonaro, do Flávio, de ninguém não.
População vai continuar acompanhando, senhores. É uma nova realidade no Brasil, a população acompanha como vota o Supremo, acompanha como vota o Senado, acompanha como vota a Câmara e vai nos cobrar, sim, efetivamente pelas nossas ações. Mais uma vez, repudiamos qualquer forma de ameaça, qualquer situação que possa gerar constrangimento a qualquer parlamentar ou a qualquer cidadão. Mas vamos dizer, eu quero me dirigir agora à população brasileira. Muito obrigado pelo que tentaram nesse momento. Muito obrigado àqueles que jamais vão querer ter a posse de uma arma, mas que defenderam intransigentemente o direito do cidadão de bem. O bandido continua... Para concluir, senador Major. Acabou. O bandido está muito bem armado. 10 milhões de armas clandestinas, senhores, para 5 milhões de armas regulares no Brasil. 10 milhões! Quem tem arma clandestina, quem não está nem aí? Tá pouco se linchando se vai dar uma pena de 12 anos pelo porte de arma restrita. O criminoso que vai sequestrar, explodir caixa eletrônico, matar pessoas, esse está se linchando pela competência legislativa nossa. Esse vai continuar barbarizando. E o que os senhores vão fazer? Exatamente tirar a esperança de se defender, defender seu patrimônio, defender sua família. Que fique na consciência de cada um. Senador Alessandro Vieira. Senhor presidente, eu já ouvi aqui hoje até que o presidente Bolsonaro é chavista e bolivariano. Mas eu gostaria só de fazer alguns esclarecimentos. O presidente fez uma fala onde ele dizia justamente o contrário da manifestação de alguns aqui. Ele dizia que aonde se estabeleceram grandes e cruéis ditaduras, como na China, na Rússia, na Itália com Mussolini, na Alemanha com Hitler, em Cuba com Fidel Castro, a primeira medida tomada foi o desarmamento da população civil. Era exatamente a fala do presidente como um alerta dizendo que a garantia da legítima defesa em algumas situações também são garantidoras da soberania da nação. E citava locais de ditaduras cruéis, sanguinárias e que tanto mal fizeram à humanidade. Em nenhum momento o presidente, e aí eu também falo por mim, até hoje aqui me disseram dos meus robôs que escrevem mal e não conhecem o português, em nenhum momento, nem o presidente, nem nenhum de nós estimulou qualquer ato de pressão, ou pior ainda, recriminamos de violência ou de coação a qualquer um dos senhores senadores. Repudiamos com veemência a intimidação, mas repito que nós estamos dizendo à população em relação ao decreto das armas, porque fique muito bem claro aqui, o que aconteceu na votação da CCJ inibe a criação ou um caminho para meio termo em relação a conteúdos do decreto, e sim, foi 15-9 pela derrubada do decreto. Foi colocado aqui por alguns dos senhores senadores que o presidente poderia ter mandado um projeto de lei. Ora, se ele não está invadindo nenhuma competência legislativa,
O que há de se fazer num projeto de lei, seja do presidente ou de iniciativa parlamentar, Aquilo estava na frente. o que há de se colocar no conteúdo de um projeto de lei, para deixar muito claro a todos os senhores senadores, não houve invasão de competência, ao contrário do que muitos estão falando sem sequer ter lido o conteúdo do decreto. O decreto não está criando porte de arma para ninguém, aí nem poderia. O que está regrando porte de armas é o Estatuto do Desarmamento. Lá na Câmara nós temos um projeto do deputado Peninha, passou por uma comissão especial, está pronto para votar na ordem do dia. Aqui tem outras iniciativas parlamentares. Não é o caso que está se discutindo nesse momento. E vamos lembrar que acertadamente e humildemente... Senador líder, por favor, para concluir. Presidente, o próprio presidente editou um novo decreto, onde no reconhecimento das manifestações do próprio Congresso, de que deveria se alterar os conteúdos em relação a adolescentes para a prática do desporto do tiro, e até em relação ao Exército Brasileiro controlar e fiscalizar a questão do calibre permitido. Isso foi editado em novo decreto e reconhecido. Então, senhor presidente, em nenhum momento se invadiu competência, em nenhum momento o presidente estimulou a população a se insurgir contra o legislativo. Está dizendo sim, acompanhe como vota e como se posicione em todas as situações os seus representantes. Neste momento, em relação ao decreto das armas. Eu gostaria de pedir aos senadores Álvaro Dias, Elisiane, o Everton, que estão em plenário, para que pudessem exercer o seu direito de votação. Era só para o senhor lembrar do meu nome. Eu fui até citado aqui como proprietário ou contratante de robôs semi-analfabetos que estariam incorrendo em erros de português. Talvez no erro de português, não na essência de solicitar aos senhores senadores que possam votar em sintonia com a necessidade do povo brasileiro. Daqui a pouco nós vamos discutir a manutenção do decreto das armas que foi elaborado pelo presidente. O presidente fez uma comunicação, como tantas que faz diretamente à população, em que não está incitando nada nem ninguém a se insurgir contra o poder legislativo, muito menos com manifestação de violência ou ameaça. Como também faço a minha mobilização, pedi mais de uma vez pela imprensa, por redes sociais, que a população acompanhasse como vota o seu senador o tempo todo. E mais especificamente nessa matéria. Tem tempestade no copo d'água. O decreto do presidente em nenhum momento ingressou em competência legislativa do Congresso Nacional. Não canso de dizer que o judiciário todo dia defeca na cabeça do Congresso, literalmente, legislando de toda forma e passivamente ou pacificamente fazemos de conta que nada está acontecendo. Então, logicamente, no carinho e na amizade do senador Otto Alencar, também o puxão de orelha que a mim não é próprio de forma nenhuma, estimularia qualquer ação de ameaça a qualquer cidadão, quanto mais a qualquer
colega parlamentar, e dizer que se pessoas que até na sua simplicidade, na sua dificuldade de expressão, de ortografia, por acaso está entrando em contato com os senadores, demonstra justamente que todo cidadão brasileiro, do mais humilde cidadão ao mais abastado dos empresários, tem a segurança como um fator primordial para as suas vidas. A segurança nos iguala, a legislação não nos iguala. Quem tem dinheiro para pagar um segurança pessoal para andar armado protegendo, isso a legislação contempla, sempre contemplou e jamais foi alterado. Quando estamos discutindo a possibilidade da posse, não se mexeu em nada em relação a porte nesse decreto. A posse responsável, legal, controlada, e que a população, a esmagadora maioria da população brasileira, não tem, não quer e nunca vai ter uma arma para sua defesa. Mas o que se questiona é o direito de fazê-lo e o direito à sua legítima defesa, da sua residência, do seu local de habitação e trabalho na zona rural, do seu local de trabalho. Então, senhor presidente, de forma nenhuma, robôs do Major Olímpio estariam importunando, questionando ou, pior ainda, ameaçando qualquer dos senhores senadores. Cidadãos de toda a ordem, de todo o Brasil, e de todo o Brasil mesmo, o questionamento, ele é feito a todos os senadores. O meu celular também, a cada 10 segundos, tem uma lembrança de um cidadão de algum ponto do Brasil dizendo: Major, veja bem que é o meu sagrado direito, a minha defesa e dos meus, que Vossa Excelência estará votando. Então, deixo aqui essas considerações. Não sou proprietário, nem tenho a possibilidade da contratação de robôs ou de pessoas, e jamais o faria no sentido de ameaçar ou intimidar aqueles que têm a legitimidade da população dos seus estados para se manifestar. Mas também não tenho como impedir que cada cidadão acompanhe, e isso é próprio da democracia, acompanhe e se manifeste no seu estado para o seu senador, cobrando como vai votar ou como vota o seu senador, o seu representante. Vou encerrar. Presidente, pela ordem. Senador